Ok. Bom, nós vamos começar a conversa hoje, né, com a minha querida amiga, de quem eu já fui editora, a psicanalista e escritora Beth Milan, não é? É uma alegria estar recebendo a Beth aqui no Fórum das Letras, tá? Me dá uma saudade enorme só ver a carinha dela, uma vontade de abraçar, coisa que a gente não pode, né, nesses dias de coronavírus, é uma tristeza, assim, né, não poder abraçar os amigos, né, fazer o carinho que a gente gostaria de fazer. Mas eu vou começar, então, falando uma breve... Eu fiz um resumo da biografia da Beth, que é muito extensa, né? E depois a gente já começa com as questões, tá, gente? Então, Elizabeth Milan Languin, conhecida como Beth Milan, é escritora, psicanalista e dramaturga. Ela estudou psiquiatria e fez a sua formação com Jacques Lacan na École Freudienne de Paris, história que é contada em seu segundo romance, O Papagaio e o Doutor. Ela publicou diversos livros e, além de publicadas no Brasil, suas diversas obras também circulam com selos da França, Argentina, China, Portugal e Espanha. Ela colaborou nos principais jornais brasileiros e foi colunista da Folha de São Paulo e da revista Veja. É uma grande personalidade, né, do Brasil, que nós temos hoje aqui, temos a honra de receber no Fórum das Letras, na 15ª edição. A Beth até já esteve no Fórum das Letras presencial, né, já faz alguns anos, né? Então é uma alegria recebê-la de novo no evento. Eu vou, então, tá havendo um probleminha com a minha imagem, vocês vão ver só a da Beth, que não tem problema nenhum, né? De manhã eu não sou a melhor, não tenho a melhor figura, mas espero que volte, né? Logo, que se resolva logo esse problema, mas enquanto isso, vocês vão ouvir a Beth respondendo. Só vão ouvir as minhas questões e a Beth responde. A primeira questão, né, nós estamos aqui hoje para falar sobre o romance Baal, que acabou de sair pela editora Record, né, que é a editora da Beth Milan. Essa é uma das obras mais importantes, né, da Beth, que é uma saga familiar muito densa e complexa, né? E assim, realmente é muito importante a gente estar tendo essa conversa hoje, quando a imigração é um tema tão importante no mundo, né? Não apenas no Brasil, mas no mundo. É uma das grandes questões do nosso tempo, a imigração. E é esse um tema muito forte, muito central nesse romance. Eu queria começar por perguntar a Beth, por que esse título, Baal? Né? Por que fazer uma obra com esse título? Guiomar, posso dizer umas palavrinhas para você antes de responder a sua pergunta? Claro, querida. Que eu estou com muita saudade. Claro, temos todo o tempo. Daquele nosso encontro em Paris, quando você organizou o Salão do Livro, não é? Sim, foi maravilhoso, em 2015, né? Espero que isso se repita logo, nosso encontro presencial, né? Que a gente possa voltar a se encontrar e se abraçar. Bom, então, o título Baal tem a ver com o fato de que o deus dos fenícios era Baal, e que era um deus, por um lado, bom, solar, e por outro lado, mau, diabólico. E como esse romance tem a ver com a imigração do Oriente Médio para os trópicos, na verdade, eu não digo Líbano e Brasil. Não é casual, isso é intencional, porque esse romance diz respeito a
eu acredito que ele diga respeito a todo imigrante, ainda que o personagem central seja um imigrante oriundo do Líbano, cuja cultura arcaica, antiga, é a cultura dos fenícios, e que cultuavam o deus Baal. Daí a existência do sítio histórico de Baalbek, onde eu tive a possibilidade de ir, porque eu fui convidada, quando o Baal saiu, o romance saiu, eu fui convidada pelo cônsul do Líbano em São Paulo para participar da Conferência Internacional da Diáspora Libanesa. Interessante. Porque eu sou descendente de libaneses, não é? Sim. E daí, nessa ocasião, eu visitei os sítios históricos, inclusive Baalbek, que é inimaginável, é tão importante quanto o Partenon, porque E está conservado até hoje, esse sítio histórico. Esse sítio está conservado até hoje. Está conservado e que bom. E ele é ainda mais antigo do que o Partenon. E as civilizações se sucederam. Na Grécia, né? O Partenon na Grécia. Partenon na Grécia, é. As civilizações se sucederam. E os templos são absolutamente fantásticos, uma monumentalidade inacreditável, que se deve ao fato de que a cada conquista de um povo, o outro era escravizado e obrigado a trabalhar em Baalbek. Então, havia muitas pessoas que construíram esse legado. Que maravilha, Beth. Espero um dia ter a oportunidade de conhecer esse monumento também. O Líbano é um país que, na verdade, existe por causa dos seus sítios históricos, não é? É lá que nasce a escrita em Biblos, e existe por causa dos seus sítios históricos, por causa da sua cultura gastronômica e da sua música. Hoje é um país invadido pela imigração palestina, tem mais de 4 milhões de refugiados. E a situação ambiental do Líbano é realmente dramática. Que pena, né? Uma pena. Nós vamos falar mais sobre isso, que eu vou voltar ao Líbano na nossa conversa. Né? Eu tenho uma pergunta também sobre isso, mas que, por enquanto, queríamos saber mais sobre o romance. Né? Baal conta a história de uma família que vive a imigração. Eu queria saber em que você se inspirou. Esse livro tem a ver com a história da sua família, Beth? Sim, o meu bisavô, que foi, digamos, o fundador, imigrou no fim do século XIX, pouco antes da abolição dos escravos. E começou a vida como os imigrantes libaneses, contrariamente ou diferentemente dos imigrantes italianos que foram para as fazendas, começou a vida com a mascatagem, ou seja, na tradição do comércio, que é a tradição dos fenícios. Não é? Os fenícios se deslocavam para comerciar, se deslocavam pelo Mediterrâneo inteiro. E por causa dessa, quando eu escrevi esse romance, eu me dei conta de que não foi por acaso que os que vieram do Oriente Médio entraram diretamente no comércio. Eles foram para o comércio que depois que eles desenvolveram como nenhum outro imigrante,
por causa da tradição que existia lá. Quer dizer, eles não se concebiam como agricultores. E essa tradição tem uma relação íntima com uma outra obra literária, que é Sinbad, o Marinheiro, não é? Olha que interessante. Então, eu estudei profundamente o Sinbad, o Marinheiro, porque o imaginário desses imigrantes se formou tendo como referência a história do Sinbad, que fez 7 viagens e contou maravilhas. Né? E é muito curioso, porque a primeira viagem que o Sinbad faz, ele faz porque ele precisa enriquecer de novo. Ele tinha dilapidado a fortuna do pai, e ele, então, viaja para fazer comércio, comercializar as suas mercadorias. Depois, as outras viagens, ele não faz por necessidade, ele faz porque navegar é viver. Por impulso, não é? Pelo desejo da aventura. Então, é um povo de aventureiros. Esse meu bisavô começou na mascatagem, depois ele se tornou um grande exportador de madeira e construiu esse palácio em São Paulo, que eu chamei de Baal no romance. Certo. Bom, aí a história toda gira em torno da destruição desse palácio pela família. Quer dizer, que este avô, que imigra para escapar à guerra, acaba revendo a guerra no interior da sua família. E essa é a história central do romance. Ótimo. Com a ideia básica de que, se eles tivessem memória, eles não teriam repetido a guerra. Porque o que faz a gente não repetir é a rememoração. Sim, com certeza. A memória é fundamental para não repetir os erros do passado, né? E é esse apagamento da memória que o governo atual quer fazer, né? Justamente, né? Para nos levar de novo para uma ditadura, assim, né? Então é uma coisa muito séria, assim, o que a gente está vivendo. É muito importante conservar a memória, né, Beth? Para isso mesmo. Claro, quer dizer, nada é pior do que o fundo negro do esquecimento. E eu escrevi esse romance também porque me revoltava muito o fato de que esse palácio que foi construído por esse imigrante tenha sido destruído, porque ali foram recebidos mais de 80 imigrantes. Quer dizer, o destino desse palácio era se tornar um memorial da imigração, análogo ao que existe em Miami, onde eu vi o memorial da imigração cubana, não é? Então, nada justifica a demolição desse palácio, senão a história que eu conto no romance. Que bom, interessante demais. Assim, eu tenho certeza que está todo mundo com vontade de ler, já só por esse principinho. E Baal tem uma estrutura muito complexa, né, em várias vozes. Né? O livro tem uma estrutura complexa em várias vozes. Você planejou o livro assim desde o princípio? Ou o desenho dele foi acontecendo à medida em que você ia escrevendo? Como é que foi a construção dessa obra? Olha, Guilmar, eu tinha que contar uma história que durou 100 anos, aproximadamente 100 anos. Essa história não podia ser contada por um vivo. Uma pessoa muito idosa de 100 anos não teria a memória que era necessária
para desenvolver a narrativa. Eu refleti muito e cheguei à conclusão de que o narrador tinha que ser um morto. Sei. Obviamente, como Machado. A tradução do Machado. Isso, obviamente, não era fácil. Aí eu fiz várias tentativas, várias versões dos primeiros capítulos, e finalmente eu encontrei o tom certo, e daí fui desenvolvendo aos poucos. Quer dizer, a escrita não levou tanto tempo, a escrita levou pouco mais de um ano, mas digamos que a pesquisa levou a minha vida, porque são as histórias que eu ouvi na infância, né? São as histórias que eu fui escutar na vida adulta, porque eu tanto para fazer o Baal, quanto para fazer o Papagaio e o Doutor, que são os dois romances ligados à imigração, eu fui escutar os meus ancestrais, cuja a tendência deles era esquecer a história, porque a imigração é uma ferida narcísica muito grande. Bom, então, teve essa escuta, né, ao longo da vida, e depois eu fui para vários lugares onde existia a cultura árabe. Por exemplo, isso antes de escrever. Por exemplo, para escrever sobre o souk, eu fui para Fez, onde eu vi como era o souk, não é? Para escrever sobre as fazendas, onde eles Fala do souk para nós, um pouquinho mais. Fala do souk um pouquinho mais para nós. O souk é o souk é o mercado árabe, não é? É o mercado árabe onde tudo é comercializado, é um lugar extremamente colorido, é de uma beleza sem igual, onde tanto os tecidos, quanto as roupas, quanto as diferentes legumináceas são vendidas. E muito colorido, né? Muito colorido. Tudo muito colorido, muito perfumado. É perfumado. E uma das cenas do romance, quando o Omar, que sai do Monte Líbano, que é o lugar de onde meu avô era originário. Eu estive lá agora, recentemente, durante a conferência. Quando ele sai do Monte Líbano, ele atravessa a montanha, vai para Beirute, e em Beirute ele vai para o souk. E no souk acontece uma das cenas muito importantes do romance, narrada por um outro para o Omar, que é a do imperador Dom Pedro II, incitando os libaneses a imigrarem para o Brasil, onde eles seriam acolhidos, bem acolhidos, independentemente da sua cor e da sua religião. Tem essa cena no romance, mas o Omar era vendedor de tapetes na montanha. E quando ele migra, porque o companheiro dele é preso pelo exército, preso para servir o exército otomano. E a mãe dele disse: olha, agora você vai embora, ou eu me mato. Você vai embora porque o seu pai já morreu por causa da guerra e eu não posso te perder. Aí ele diz: mas embora como? Não sei, vai a pé, vai no burro, vai. Né? A palavra de ordem era vai. E ele então atravessa a montanha, e quando eu vi a montanha que eles atravessaram,
Eu não acreditava que fosse possível. O imigrante é um salvador de si. Ele é um herói, ele é a figura da resiliência. É uma coisa impressionante. Ah, que incrível, que incrível. E Uhum. atravessa a Muito montanha. escarpada, muito difícil, então, de atravessar. Era muito escarpada, muito difícil de Não, atravessar. era uma falésia. Uhum. Bom, e ele conta nesse romance, inclusive, ele conta como foi que a mãe dele, quando o pai foi assassinado, escapou da guerra e ela passou muito tempo comendo o que as cabras comiam na montanha, ou seja, folhas. Até que ela descobriu uma tamareira. E quando ela descobriu a tamareira, ela pôde passar a comer tâmaras, e era muito importante porque ela estava grávida. Uhum. E ela só usou de novo o caminho porque ela percebeu que se ela não chegasse chegasse na casa dos pais, o filho morreria porque ele precisava ser alimentado. Claro. Então, são muitas histórias. E depois, quando o Omar chega no porto, ele, sem dinheiro para comprar o passaporte, o bilhete, ele consegue um emprego de cozinheiro. Porque como ele ajudava a mãe na montanha a cozinhar, ele convence o cozinheiro do navio, ele consegue entrar na cozinha do navio. Né? Eles tinham um senso pragmático impressionante. E o cozinheiro diz, não, mas eu não preciso de ninguém, vai embora. Aí ele pega uma batata e descasca uma batata tão bem que ele é empregado. Então, graças a esse talento, ele consegue fazer a viagem. Eu descrevo toda a viagem. A viagem, obviamente, foi tenebrosa, porque eles viajavam naqueles porões infectos, né? Eles vinham, na verdade, para substituir, não o meu avô, mas os italianos vieram para substituir os escravos, né? Então, passaram por uma situação analogamente difícil. Nossa. Aí ele chega e começa o processo da mascatagem. E eu vou descrevendo esse processo que é super interessante, porque o comércio depende da persuasão. Então, é sedução, né? É uma forma de sedução, não é? E você conhece a sedução como ninguém, como psicanalista também, né, Beth? E mulher sedutora também. Aí ele constrói esse palácio para a filha dele, porque ele tem uma filha única. Ele manda via esposa, ele consegue trazer a mulher que ele amava do Líbano, se casa com ela, mas tem uma única filha, porque, não sei se você sabe, mas naquela época, os homens transavam com as prostitutas, e as prostitutas tinham a sífilis, a grande maioria. Sim. Então, ele também teve a sífilis e não pôde ter vários descendentes. Teve uma única descendente, que ele amava profundamente, para quem ele fez o palácio. Certo. Só que, por ela ser mulher, ele não conseguiu, de fato, passar o bastão e fazer dela a sucessora que ela deveria ter sido. E por isso o palácio foi demolido. Entendo. Que bonito. Nossa, que história fascinante, não é? Tenho certeza que está todo mundo louco para ler esse livro, Beth, com certeza, não é? E eu queria que você nos dissesse como é que essa obra poderia iluminar o que a gente conhece hoje sobre a imigração no mundo. O que você pensa da imigração na França, esse país que se tornou a sua segunda pátria, né? E também lá no Líbano, né? Como é que seu romance poderia, o que seu romance poderia trazer para a gente pensar essa questão da imigração de uma forma diferente?
Olha, Guilmar, uma das coisas que o Omar diz logo de saída é que não existe civilização sem o direito de asilo. E eu vou tentar explicar isso a partir também da psicanálise. O Freud diz num artigo de 1915, que se chama Ideias sobre a Guerra, que a guerra é inevitável, porque a guerra é inevitável, enquanto a desigualdade das nações for tão grande como ela é, porque nós somos descendentes de gerações e gerações de assassinos. Nós temos a vocação para o crime no sangue, diz ele. Bom, então, se a guerra é inevitável, e a gente não para de ver isso, não é? Claro. É preciso que exista o direito de asilo e que o imigrante seja acolhido, e existem condições para isso. Na França, eu inclusive fui entrevistar o Amin Maalouf, sabe, né, o grande escritor libanês. Sim. Antes de ir para a Conferência Internacional do Líbano, eu queria saber se valia mesmo a pena ir, o que significava essa conferência, etc. E ele me disse que os franceses não resolveram o problema da imigração porque eles não têm a tradição de receber imigrantes. Nossa. E, na verdade, não há tantos imigrantes assim na França. Uhum. É óbvio que há espaço para receber e mais que isso, aproveitar essa cultura, porque a cultura do Oriente Médio é uma grande cultura. O que eu constatei quando eu fui entrevistar os meus ancestrais, alguns deles analfabetos, era que eles tinham uma grande cultura, porque era uma cultura que se transmitia através da oralidade de geração para geração. Uhum. Que interessante. E, então, na França, essa questão não se resolve também porque não existe vontade política e, ademais, a nossa relação com o planeta tende a intensificar a imigração. Uhum. Uma das coisas que eu aprendi lendo um grande agrônomo que se chama Bruno Parmentier é que a razão pela qual muitos senegaleses estão na França é que a França exporta o trigo para o Senegal e os agricultores ficam sem poder vender o trigo deles. Então, você vê que enquanto não houver uma política que leve em conta a interdependência, nós não vamos poder resolver o problema da imigração. Entendo. Né? É preciso criar condições para que as pessoas se permaneçam em seus países, né? É preciso que os países desenvolvidos se unam também nesse propósito, né? Se não houver essa consciência, né? Nem é uma questão de bondade ou de compaixão, é uma questão de necessidade absoluta, porque o planeta está profundamente ameaçado, né? Claro. E, aliás, eu recomendo a todos que, além de lerem o meu livro, vocês vejam o filme na Netflix, o filme do Attenborough sobre as condições. Eu amei. Nosso Mundo. No Brasil, ele está, né, como Nosso Mundo, o título dele. É um filme incrível e que realmente apresenta sugestões, né, para a gente resolver esses problemas ambientais, né? Apresenta a situação alarmante, né, da destruição ambiental no mundo e algumas sugestões
para a gente resolver essas questões, né? É um filme importantíssimo. Você vê que a questão da imigração também depende da questão climática, não é? Sim. Todas essas questões estão interligadas. Claro, com certeza, Beth, muito, muito importante. Isso até remete à minha próxima pergunta. Você já respondeu um pouco, que é assim, por que que Baal é uma história tão universal, que fala a tantas pessoas, embora seja uma história? Por que que Baal é uma história tão universal, que fala a tantas pessoas, mesmo se tratando, é uma história muito ligada ao Líbano, mas fala a muitas pessoas. Por que que você acha isso? Isso eu acho que tem a ver com o fato de que eu não quis fazer um romance realista. É um realismo mítico. Essa categoria, não sei se ela existe na teoria literária, mas é um realismo mítico porque diz respeito não somente ao Omar, mas à figura do imigrante, que é que tem a ousadia de enfrentar a morte. Sim. Por isso eu digo que ele é um herói. Agora, eu preciso dizer para você que o romance foi se desenhando aos poucos, e eu tive como colaborador o poeta Cláudio Viller. Nós temos uma é ótima pessoa e poeta, um grande poeta brasileiro. Ensaísta, tradutor do Lautréamont, do Ginsberg, não é? E a correspondência entre o Cláudio e eu está no meu site, que pode ser consultada para quem quiser eventualmente trabalhar sobre a obra. Uhum, é uma que correspondência bom. muito linda, que é a prova de uma amizade profunda, porque a literatura não existe sem a amizade. Claro, com certeza. Eu também gosto muito do Cláudio, uma grande figura. E, continuando, Beth, o Líbano acabou de viver uma tragédia terrível, não é? Que foi aquela explosão lá, né, no porto. E foi um dos grandes eventos, né, do ano que nós estamos vivendo agora, desse ano tão complicado, tão difícil que nós estamos vivendo. Ainda houve essa tragédia terrível aí no Líbano. Como é que você se relaciona com as suas raízes libanesas e com esses problemas vividos por esse país hoje, na atualidade? Decorrente da corrupção e da negligência, não é? Sim. E o que a gente se pergunta é realmente até quando? O que é preciso fazer para que. Quer dizer, o que é preciso fazer para sair da situação em que nós estamos, não é? Em que o politicamente correto, que a gente criticava muito, lembra? Foi substituído pelo politicamente perverso. Sim. Nós temos muitos perversos no poder, não é? O que é um perverso no poder? É um homem para quem o seu prazer é a única lei do seu desejo. E, portanto, ele pode fazer o que ele bem entende. Né? E por que uma das perguntas a que eu vou responder agora no meu consultório sentimental, que eu resolvi voltar a fazer no YouTube, e eu convido vocês todos a assistirem, porque é um consultório sentimental no qual eu procuro articular a questão subjetiva e a questão política, porque elas não são separadas, é justamente essa. O que explica que a gente... o que explica que um homem como Bolsonaro, por exemplo, tenha sido eleito? Por que tanta gente se identificou com ele? Refletindo sobre isso, eu não tenho uma resposta definitiva, mas alguma coisa eu sei. Figuras como Bolsonaro, como Trump, são homens que aparecem como
a encarnação do eu faço aquilo que eu bem entendo. Ora, todos nós, no fundo, gostaríamos de fazer aquilo que a gente bem entende, não é? E só não faz eles despertam na gente uma espécie de liberdade transgressora, não é? Que a gente gostaria de ter. Né? Então, por isso, você vê, Hitler foi eleito, Trump foi eleito, Bolsonaro foi eleito. E todos eles têm como recurso fundamental, exatamente como Hitler, a mentira. Sim, terrível, terrível. Né? Mentira que os levou ao poder também. Né? As fake news foram fundamentais para levá-los ao poder. As fake news foram fundamentais para levá-los ao poder também. Né? É isso. E minta, até que a sua mentira soe como verdade e as pessoas queiram ainda mais. Isso mesmo. Isso mesmo. Duros tempos, né, Guiomar? Nós que vivemos nos anos 70... Sim, para nós ainda é mais trágico, não é, Beth? A gente que viveu esse momento da história do Brasil, é trágico ver uma possibilidade de retorno, né, a essas mazelas. Né? A gente não acredita nisso que está acontecendo no Brasil hoje. Né? Inacreditável. Impressionante A gente tem uma imprensa vigorosa, não é? Pelo menos isso. Mas não tem organização política. E eu me pergunto se o fato de que não haja manifestações também tem a ver com a pandemia, não é? Sim, sim. Mas eu acho também que o brasileiro sempre foi incentivado a não se manifestar politicamente, não é? Na França, o pão sobe um pouquinho, já está todo mundo na rua, né? O preço do metrô leva todo mundo à rua para reclamar. E aqui a gente tem uma tendência a aceitar, né, tudo que vem, assim. Uma tendência... É que o Brasil está dividido entre aqueles que querem que a lei vigore, que é uma minoria absoluta, e aqueles que estão fazendo política para institucionalizar ainda mais a impunidade. Isso, e a miséria, a violência. Não é esquerda e direita. São aqueles que querem que a lei vigore e os outros. É isso mesmo, querido. Os excluídos e aqueles que dominam o poder. Né? É isso mesmo, né? Essa divisão no Brasil. Né? E eu lendo Baal, me deu uma impressão que o livro daria um ótimo filme, não é? O livro tem um potencial cinematográfico incrível, não é? Você já houve alguma tratativa relacionada com essa possibilidade, como a passagem das suas obras para a linguagem cinematográfica, Beth? Acho que eu não te contei, o Papagaio Doutor foi adaptado nos Estados Unidos para o cinema e vai ser lançado no ano que vem. Que maravilha, que maravilha. Quer dizer, foi adaptado pelo Richard Leeds, que é um cineasta independente, com o David Patrick Kelly no papel do Lacan, que é um grande ator do David Lynch, e uma atriz, uma portuguesa dos Estados Unidos, que faz o papel da Seriema. Eu assisti o filme, é lindo, é um huis clos, muitíssimo bem feito. Eu tinha muito medo que a adaptação não fosse boa, foi excelente. E, bem ou mal, o Lacan entrou no cinema graças a uma brasileirinha. Sim, conta mais sobre isso, por favor. Nossa, mas foi uma coisa tão incrível que me aconteceu. Eu fui para os Estados Unidos fazer uma conferência na New York School of Arts, New York University, a convite de uma associação psicanalítica. E eu tinha
eu tinha adaptado o Papagaio Doutor para o cinema, para o teatro, com o nome Adieu Docteur. Bom, a peça foi lida por 2 atores, depois da conferência, e o diretor, que também era cineasta, adorou e disse: isso precisa ir para o cinema. Eu hesitei muito, porque eu me dizia, mas como? Eu levei tanto tempo para escrever essa peça, ela funciona tão bem. Hesitei. Aí um amigo brasileiro me disse: Beth, para com isso, o cinema vai ser visto por muito mais gente. Claro. Aí veio para o Brasil, aqui para esse lugar onde eu estou, a Praia do Forte, que é um lugar de preservação ambiental. Ele veio para cá, para minha casa, e passou 10 dias, nós conversamos muito, etc. Ato contínuo, o contrato foi assinado, e ele fez o filme lindamente. Que maravilha, que maravilha. E será lançado no Brasil? Vem, né? Claro, mas agora tudo depende da pandemia, não é? Primeiro ele tem os festivais nos Estados Unidos, na Europa, eu espero que ele venha para o Festival de Gramado, quem sabe vai até para Minas Gerais, né? Claro, com certeza. Tomara, nossa, que coisa boa. A gente já estou com água na boca para assistir esse filme, não é? Saudade. Isso. Eu vou fazer uma última pergunta e espero as do público, né? Vamos ver aí quem que tem alguma pergunta para fazer também. Já pode ir passando logo que você responder a essa, né? A sua atividade como psicanalista é muito importante, né? É muito intensa. Você é muito conhecida no Brasil, é talvez a psicanalista brasileira mais conhecida, né? Com mais relação com o grande público, né? Hoje no Brasil, ainda mais por essa sua relação com Lacan, né? Que foi objeto desse romance tão importante. E eu queria saber, assim, essa atividade como psicanalista, ela serve à construção dos seus personagens também? Eu queria saber como é que é a imbricação entre essas atividades aí, né? Se a psicanalista invade a escritora. Olha, é assim. Bom, a minha literatura, ela é ligada à oralidade, a uma estilização da oralidade, não é? Então, a escuta analítica me sensibilizou muito para a escuta das pessoas, não é? Por um lado. Por outro lado, acho que em quase todos os meus romances, a questão da rememoração é central. Ora, o que é a psicanálise, se não um processo, a cura analítica, não é? Se não um processo de rememoração através do qual a gente impede a repetição. Então, isso é a base, por exemplo, do Baal, mais claramente do que em qualquer outro romance, não é? Então, digamos que a teoria psicanalítica, ela me ajuda a encontrar soluções narrativas, né? E a minha escuta me ajuda a trabalhar com a oralidade. Agora, durante a pandemia, eu fiquei confinada em São Paulo e um bom tempo, e eu escrevi o Porquê Lacan, que vai ser editado pela Companhia das Letras, que é um romance que explica, que mostra o quão eficaz a sessão curta pode ser. Então, eu narro o processo de trabalho dele, né? Nesse livro, o que eu focalizo é o Lacan. E é curioso, mas essas duas coisas andam juntas, a psicanálise e a literatura. Você vê, agora eu resolvi, depois que o De Vous à Moi, que é o Quem Ama Escuta, editado pela Record, foi publicado na França com o título De Vous à Moi, e teve um sucesso muito grande, eu resolvi recomeçar o meu consultório sentimental aqui.
toda quinta-feira, às 18 horas, no YouTube. E, então, são uma coisa me leva a outra. Você vê, foi a questão de um consulente que me levou a pensar no politicamente perverso. Você entende? Então, se uma coisa apoia a outra. A coisa se através da literatura, né? Obviamente. Claro, claro, com certeza. Por isso que a literatura não vai acabar nunca, porque ela é um campo de saber. É uma fonte inesgotável, né? De aprendizado. Investigação do ser humano, né? Recentemente eu reli o Kafka, o Processo. Nesse período a gente releu os clássicos, né? É uma coisa impressionante, porque o que nós estamos vivendo hoje foi dito pelo Kafka no Processo. Sim. É talvez isso mesmo. Do século XX. Com certeza, querida, é isso mesmo. Que gostoso a gente falar, Beth. Poderíamos ficar conversando inteira, né? Uma delícia. Eu queria saber dos meninos, tem alguma pergunta aí, queridos? No backstage, aí no camarim, os meninos. Tem alguma questão? Ou a gente pode passar para o sorteio? Só temos apenas comentários, né? Comentários muito elogiosos, né? A participação aqui da Beth. Maravilha, Beth. E agora nós vamos ter sorteio agora? Pode aparecer aí, Lerrânio, Caio. Oi, pessoal. Porque só um minutinho. Como eu não estou... A gente vai fazer um sorteio agora. Eu não tenho certeza quantos livros a gente vai sortear nessa mesa de agora. Acho que um só, Caio. Um só? Tá bem. Eu estou procurando aqui no site de Excel. Fica conosco no sorteio e depois a gente faz os agradecimentos, querido. Foi ótimo, excelente a mesa, maravilhosa. Vocês fizeram a Clarice Lispector também, que eu mandei, a fita? Sim, ela vai ser exposta. No ano que vem, nós teremos uma exposição no Consulado da França, no Rio de Janeiro. Se Deus quiser. E nessa exposição, a gente vai colocar também, né, a fita. E ela está no nosso site também. Né? Tá. Estava acabando aqui de... Vamos lá? Tá dando certo? Vamos lá, pessoal. Vamos lá sortear, então. Vamos ver quem vai ser o sortudo dessa vez. Seja eu. Só um minuto, gente. Eu tenho que... É porque eu coloquei no post do sorteio que a gente vai fazer agora à tarde, que é inclusive uma outra oportunidade legal, que vai ser do livro do Chartier. Vamos sortear agora um post. Está iniciando o sorteio já, né? Isso. Então vamos lá. Que é esse aqui. Vamos só esperar agora carregar os comentários. Todo mundo que está nos assistindo, né, está candidato ao sorteio. Olha, Cristina Naeli. Eu conheço ela, eu acho que ela é do curso de letras. Que então, ótimo! Cristina ganhou. Que coisa boa! Deixa eu só registrar aqui. Muito bom, excelente. E, pessoal, hoje, então, deixa eu parar aqui o compartilhamento de tela. Só lembrando, então, que hoje a gente ainda tem mais 2 mesas. Nós vamos ter uma mesa durante a tarde, que vai ser com o Chartier, com a Guiomar e com a mediação do Bernardo Gurbanov, que é a mesa O Mundo Sem Livros e Sem Livrarias. E nessa mesa, especificamente, nós vamos ter um sorteio do livro do Chartier, que vai estar sendo lançado, e também da Guiomar.
E também à noite, nós vamos ter então a nossa mesa de encerramento, às 19 horas, que é o Polo de Cinema, debate sobre o documentário Duas Águas, que é uma homenagem ao centenário de João Cabral de Melo Neto. Essa mesa vai ter a Cristina Fonseca, o Eric Drummond e com a mediação do Emílio Maciel. E aí, nessa última mesa, então, nós vamos fazer nosso último sorteio para o Instagram. Vamos confirmar ainda a quantidade de livros que vão ser sorteados. Então, fiquem atentos. Tá? Ainda temos duas oportunidades de ganhar livros, né? A mesa das 14 horas vai sortear 5 livros do Chartier, né? Então, são muitos livros que a gente vai ter para sortear. Muita gente pode ter chance, né? Aí, tá? E 5 livros meus. É importante que vocês comentem, assim, no post do Instagram, que é o canal oficial do sorteio. Isso, segundo todas as regras, lá tá tudo descrito no post. Então, e só para lembrar que desse sorteio do Chartier e da Guiomar especificamente, é um post à parte, que tem lá até a capa do livro, é o nosso último post. E pro da noite, que ainda é o da Clarice, tem um post também, que a gente tem que ele já tá no nosso Instagram. Só fiquem atentos para isso. Tá bem, pessoal? Muito obrigado. Queria falar uma última coisa, pode ser? Claro. Claro! Estudantes de letras, que o meu site tem 900 páginas e que grande parte da minha obra está disponibilizada graciosamente para o uso de vocês. Sabendo que o Brasil é um país sem memória, eu resolvi fazer isso. Existe o site e existe o blog. Basta entrar em www.betmilan.com.br. Ok? Que bom, Beth. Muito obrigada, viu? Uma maravilha. Então, queridos, está aí, né? Um convite da Beth para estudar a obra dela, que vocês viram que vale muito a pena, né? E muito obrigada, Beth. Eu é que agradeço, né? Espero que a gente... sua voz. É uma pena, pois é, esse problema de imagem, mas é gostoso ver você, estar vendo você, né, e as carinhas dos meninos já é ótimo. E eu espero que a gente possa se rever logo pessoalmente, né? Que essa pandemia acabe e a gente esteja junto. Então, muito obrigada à Universidade Federal de Ouro Preto, né, a Pró-Reitoria de Extensão, que nos propiciou essas bolsas, e a editora Rocco, né, que também nos concedeu livros para a gente sortear. Obrigada, Beth, né, e conheçam a obra da Beth, que vale a pena. Um abraço. Um abraço, pessoal. Tchau, obrigada.